Boa noite a todos. Boa noite. Que esta também seja uma noite bem especial para cada um de nós. Que nós, aqui, reunidos em nome de Deus, com um propósito bem definido, possamos passar momentos tranquilos e agradáveis. A partir de agora, nada mais vai nos afetar, nem as atribulações do dia, nem os problemas que trouxemos conosco, nem os trabalhos para serem efetuados amanhã. Nada disso mais importa. O que importa nesse instante é bem aproveitarmos o tempo e a companhia de tão abnegados irmãos que se dispõem ao trabalho educativo, ajudando-nos, intuindo-nos e fazendo-nos conhecer novos horizontes da sabedoria, da ciência, da história, da religião. Que aproveitemos bem o nosso tempo e principalmente todo esse tesouro possa se constituir patrimônio individual e que o levemos conosco, gravado em nosso espírito, por todas as perambulações, por esse plano e pelo outro. Que Deus nos inspire, que Deus nos abençoe, que Ele nos ilumine, que hoje, mais uma vez, possamos bem compreender as lições do cristianismo e possamos emoldurar o amor junto ao nosso coração. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos para o capítulo 175 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Cooperação. No 75, 76, 78, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Mais 2 aulas a gente termina esse livro, né? Mas, quer dizer, em agosto agora a gente já termina o Caminho, Verdade e Vida. E uma etapa, né, do que nós nos propomos vai ser encerrada. E novas, com certeza, vão se iniciar. Bom, o título Cooperação. Cooperação. Para se ter cooperação, precisa de uma coisa muito importante. Muito importante. O que vocês acham que é? Vontade. Também, mas não era isso que eu queria ouvir. Outra coisa. Se for baseado no motivo, posso falar? Pode. A gente sabe que toda ação quer dizer auxílio, ajudar, cooperar. Sim. No caso aí, a ação é o ato de ajudar. Sim. Auxílio. Uhum. E para a gente auxiliar, a gente precisa de alguma coisa. E tem um terceiro. O próximo, a quem eu vou ajudar. Também, mas ainda não é isso. Ainda não? Ainda não. Não, tá certo. Eu quero que vocês apenas adivinhem o que eu estou pensando, só isso. A definição está certa. Aceitar o outro como ele é. Bateu na trave. O caminho é por aí. Muito bem. Faz de conta. Vamos dar um exemplozinho mais fácil, né? Faz de conta que sábado agora o Geraldo vai bater uma laje.
encher uma laje. Só que não arrumou ninguém para ajudar ele. O serviço de encher uma laje é meio danadinho, né? É meio forte. Muito bem. Aí eu me predisponho a ajudá-lo. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou cooperando com o Geraldo? Solidariedade, que é um atributo, né, de eu querer compartilhar algo que eu tenho com ele, tá certo? Mas ainda falta um outro detalhezinho que está por trás disso tudo. Para a gente não estender, eu vou falar. Para a gente cooperar, tem que ter uma finalidade. Qual finalidade? Por exemplo, eu quero cooperar em determinada coisa para ter um determinado benefício. Por exemplo, eu quero ir na missa todos os domingos para eu ganhar o reino dos céus. Eu quero ir em determinado local de joelho para ganhar uma determinada bênção. No caso da cooperação, a contrapartida é um pouco diferente. Eu quero ajudar. Mas, a partir do momento que eu não tenho essa contrapartida, o que me faz ajudar? O que me faz cooperar? A empatia. A questão de você se colocar no lugar do outro e saber que o outro está precisando de ajuda. Aquela pessoa que está no hospital, precisando de auxílio, você se predispõe a auxiliar? Você vai por quê? Pela empatia, não pela obrigação, ou não para ganhar alguma coisa em troca. Então, cooperar, na linguagem aqui que nós estamos falando da doutrina espírita, seria o quê? Você fazer parte de um processo, mas assim, sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca, sem uma contrapartida. Fazer bem pelo bem. Querer demonstrar, querer viver aquilo. Então vamos ver o texto aqui do Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 31. E ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? Então, eu não sei o contexto dessa frase, né? Vou pegar ela aqui de sopetão. Então, como poderei entender se alguém me não ensinar? Ou seja, a partir do momento que a gente não conhece a fundo a repercussão do ato que vamos praticar, a gente pode fazer o que é certo, pode fazer o que é errado. A gente pode fazer o que os outros mandam, mas a gente sem saber os porquês. Bom, o que eu estava falando sobre o título, sobre cooperação, é justamente você fazer parte. Já pensou o seguinte? Olha como que a coisa é bem interessante no nosso mundo físico. Imagina uma célula, um glóbulo branco, um glóbulo vermelho, não sei, cada um tem a sua função específica. Imagine se elas falassem assim, tivesse condição de pensar: não, eu não quero fazer a minha tarefa, eu quero fazer outra coisa. Qual que é a função de defesa do organismo? Eu não lembro mais, eu já fugi da escola faz tempo. São os glóbulos vermelhos? Os brancos que é... Tá.
Então imagina que os glóbulos brancos falam assim, não, eu não vou mais atacar ninguém que vem de fora, não. Vou fazer amizade. Vai dar certo? Pensa no caos. Muito bem. A vida nossa também é mais ou menos por aí. Nós estamos sendo educados para uma finalidade lá na frente. Por enquanto, a gente ainda consegue sair pela tangente. Só que vocês já repararam que a gente sai pela tangente e a gente tem que voltar ao mesmo caminho? Tudo que a gente faz de errado tem que voltar e corrigir. Por quê? Para a gente ir para uma determinada diretriz. A gente, todos nós, vamos seguir por essa diretriz. É esse o caminho pré-estabelecido. Então, para que tudo funcione no universo com absoluta perfeição, o processo tem que ser assim. Imagina que o caos que acontece no nosso organismo físico, se cada célula de cada órgão fala, não, eu não vou fazer mais isso não, eu quero agora ser outra coisa. Desarmoniza tudo, desarmoniza tudo. Trazendo para a nossa vida aqui, nossa, de ser humano, nós estamos em processo de aprendizagem. E uma das coisas importantes nesse processo é a cooperação um para com o outro. Imagina, se as crianças que estão ali com seus 6, 7 anos de idade não tiverem a ajuda do professor, ou do pai, ou da mãe para a alfabetização, o que vai acontecer? O que acontece com a sociedade? Né? Vai ter um retrocesso muito grande. Então, o que a nossa organização educacional faz? Aos 6 anos de idade vai aprender isso, aos 7 anos isso, e assim vai gradativamente, para que lá na frente forme-se um indivíduo apto a constituir uma vida em sociedade, sendo trabalhador, sendo ativo. Não está bem delineado? Imagina no universo. Se isso é uma coisa humana, imagina no universo. E olha que nós estamos num processo de aperfeiçoamento há muitos séculos. Ainda não é o ideal, a gente sabe bem disso. Mas alguns séculos atrás, por exemplo, a mulher não precisava estudar. Não era assim que funcionava? Mulher era para quê? Para cuidar do lar. Era essa a mentalidade. Hoje é assim? Não. Por quê? Está se adequando, se alinhando. Ah, mas tem países, tem locais onde são tão fechados ainda que o processo é desse jeito. A mulher não tem voz, não tem vez, não tem nada, não tem jeito a nada. Não tem isso? Mas vai perdurar? Já não modificou? Então, vai-se, como se diz, caminhando aos poucos, lentamente, mas as coisas vão evoluindo. E qual é o processo que um país, por exemplo, tem de cooperação para com o outro? Um simples exemplo. Hoje em dia não se troca conhecimento, tecnologia, educação. Não estão sempre interligados os países? Um não está colaborando com o outro? Isso é uma cooperatividade, né? Eu estou pensando aqui em cooperativa, né? Em grandes cooperativas, que todo mundo se auxilia. Justamente. Para que todos vão para o mesmo caminho. Não vai afunilando? Não vai afunilando? Lógico que a grande massa de ignorantes fica aqui na base da pirâmide, mas aqueles mais ativos vão, logicamente, mais rapidamente se aperfeiçoando, mas graças à interação. Quanto maior a interação, mais o conhecimento, as ideias vão chegar a todo mundo, compondo então um novo quadro de pensamento. Imagine se hoje, aqui no Brasil, imperasse ainda aquela religião do Estado. O Estado que fala qual que é a religião que nós temos que seguir. Hoje nós sabemos, nosso país é um Estado laico, né? Você pode cultuar, você pode ter qualquer religião.
Mas existem países que, se você não for da religião, você é até lapidado. Mas são todos? Não. Mas antigamente isso imperava. Hoje já é uma minoria, quer dizer que estamos evoluindo. Imagina se não houvesse a interação, a cooperação. Imagina se Paulo de Tarso se limitasse a compor a ideia do cristianismo somente ali entre os judeus e não espalhasse para os gentios. O que ia acontecer com o cristianismo? Então, Paulo foi essencial para que todo esse conhecimento chegasse a nós. Foi extremamente. Por isso que eu acho que Paulo foi mais importante de todos os que ali. Foi mais importante de todos os apóstolos. Nesse quesito, principalmente. E do quesito de disciplina também. Disciplina, empenho, determinação. Eu acho que só perdeu um pouquinho em bondade. Eu acho que existiam ali apóstolos com o coração bem mais adocicado do que Paulo. Mas Paulo tinha os seus predicados. Né? Vamos ver o que Emmanuel fala sobre o texto cooperação. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Isso é verdade. Olha para todos os rincões da Terra, a ideia do cristianismo chegou. Lógico que tem alguns lugares que há uma dificuldade de adentrar, mas ali impera também outras concepções análogas, né? bem próximas. Se pegar, por exemplo, o Alcorão e pegar a Bíblia, você vai ver que às vezes você não sabe qual que você está lendo, qual que é qual. Já tiveram a oportunidade de baixar na internet para dar uma lidinha, pega um texto aleatório, abre e lê. Vocês vão ver, você não sabe se é a Bíblia, se é o Alcorão. Se bem que eu li bem pouquinho, mas eu já tive essa curiosidade de fazer. Em toda parte ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde a ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Olha só. Percebe-se em toda a atividade a atuação sutil e magnânima. Vamos destrinchar essa frase, que eu achei importante. Toda atividade, quer dizer, qualquer coisa que você faça, em qualquer situação, toda, está englobado tudo, toda atividade. A atuação sutil, quer dizer, ninguém percebe. Ninguém percebe a atuação do outro. Por quê? Porque ele nos coloca na condição de sempre ser benéfico para nós e a gente desconhece. O simples fato de estarmos aqui reencarnados, nessa posição que nos encontramos hoje, que é o melhor para nós. É o ponto que nós estávamos já amadurecidos para conhecer esse tipo de ensinamento, viver esse tipo de vida que nós estamos vivendo. É o máximo? De jeito nenhum, mas é o que a gente suporta por enquanto. Então, e magnânima, por que magnânima? Que nos faz tão bem, sempre nos é destinado o melhor. Então, em toda atividade que fazemos, existe uma atuação bem sutil e extremamente delicada, magnânima, de um potencial enorme que o Mestre se utiliza para atrair as criaturas, atrair a nós. Como assim nos atrair? O que nos atrai hoje em dia? Bom, é uma pergunta bem individual, né? Tem pessoas que
gostam de bebidas, festas, danças e diversões. Isso atrai extremamente. Tem pessoas que já não se ligam tanto, mas gostam de esportes. Tem pessoas que já gostam de ler, estudar, desenvolver-se. E por aí vai. Então, em cada situação, a vida nos prepara para quê? Para que a gente, aos pouquinhos, vá sendo levado para Deus. Mesmo estando em condições assim, bem infantis, bem primitivas, sim. Por quê? Porque nós somos muito mais do que aparentamos ser. Mais ou menos a gente pode se comparar a uma semente, né, que tem um enorme potencial ali, mas precisa ainda ser desenvolvido. Que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Tá, o que quer dizer isso, infinito amor? Atrair as criaturas que somos nós para o infinito amor. Tá, uma frase bonita, mas o que quer dizer? O que quer dizer infinito amor? Alguém fala assim, mas Deus é infinito amor. Tá, mas ficou na mesma. Não ficou? Maiúsculo, né? Infinito amor, maiúsculo, né? Quer dizer, não é qualquer coisa. Pois eu não sei o que significa no caso aí. Atrair a gente é tão pequenininho, atrair por um infinito amor. Que infinito amor? Amor que não acaba. Quando a gente fala assim, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é Deus, Fonte suprema. inteligência suprema, Soberanamente justo e bom. justo e bom, Misericordioso. e outras coisas. Nós estamos sendo atraídos para o infinito amor. Tudo isso, então. Justamente. Para a gente ser plenos, perfeitos, tem que ter todos os atributos. Já tem que estar desprendido do que ainda nos prende a esse mundo físico, aos nossos vícios, às nossas paixões, às nossas ingenuidades, infantilidades. Temos que amadurecer. Como que se amadurece? Igual aqui no plano físico. Vai as crianças primeiro aprender a escrever seu nome, depois aprende a escrever uma frase, depois aprende a escrever um parágrafo, uma redação, começa a fazer contas, começa a aprender ciências, por aí vai, até chegar lá em cima. Com a gente é a mesma coisa. Tem tanta coisa para nós aprendermos, que vai levar muitas e muitas vidas, muitas e muitas encarnações. É como se fosse anos dos bancos de escola, né? Cada vida é uma graduação de aprendizado nossa. Até que, nesse inteirinho, a gente vai deixando para trás as nossas infantilidades, as nossas ingenuidades, as nossas maldades, nossa pequenez, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa falta de tolerância, nossa falta de indulgência. A gente vai deixando tudo para trás, ano após ano, vida após vida, para que a gente chegue ao infinito amor. Tá, como que vai ser isso lá na frente? Não tem a menor ideia. Ninguém tem a menor ideia. A gente sabe até um ponto. Depois, impossível. Olha o tamanho do universo. É meio grandinho. Estava dando uma olhadinha, o universo é meio grandinho, né? Há de convir. Eu esses dias peguei um vídeo no YouTube. Aí estava falando sobre a Via Láctea, né? Aonde que a gente se encontra na Via Láctea.
É uns skin lá daqui de baixo. Aí falou o tamanho da Via Láctea. A Via Láctea tem bilhões de estrelas. Na Via Láctea tem bilhões de estrelas. Eu falei, nossa, bilhões de estrelas. Estrela é no Sol, né? Como o nosso aqui, bilhões. E nessas estrelas, os sistemas, né? É grande. Aí eles ampliam mais um pouquinho e mostram uma outra galáxia. Infinitamente maior do que a Via Láctea. A Via Láctea fica desse tamanho. Galáxia enorme. Aí amplia mais ainda e fala que nesse lugar tem bilhões de galáxias. Aí aonde que a gente se encontra nisso? Uma coisa inimaginável. Eu gosto desses vídeos. Interessante, porque a gente se acha dono de Deus, né? Deus tem que estar olhando as coisas que acontecem comigo. Por que Deus deixou que isso acontecesse comigo? O Chico, eu acho que respondia assim, que eu devia estar ocupado cuidando do universo, né? Para vocês verem como que a gente está em fase embrionária. Então, o que nos aguarda é impossível da gente saber. Isso que eu falei é do mundo visível, físico. E o mundo espiritual? Inclusive, até esses telescópios, né? Pela distância. Pois é. Não é nada, porque isso é o que o telescópio pode, Pois é. que tem muito mais coisa além disso. Isso no macrocosmo, nós temos ainda um microcosmo. O que existe no microcosmo é uma coisa fantástica. Olha, e só tem vida no planeta Terra. Então, Deus gosta de desperdiçar matéria-prima. Não, de jeito nenhum. A gente é como um verme que está embaixo da terra, né, que nunca saiu debaixo da terra e nunca pôs a cabeça para fora para saber o que tem no mundo externo. E mesmo que se olhasse, não ia entender. O verme não entende. Igual nós. Nós ainda não entendemos. A diferença é que a gente já pôs a cabeça para fora da terra. Vamos lá. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou como norma imprescindível. Cooperação fraternal como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Então, sem cooperação, sem interação, não há evolução. Então, para aqueles que são individualistas, aquelas pessoas que acham que se bastam, né? Não. Porque está indo no caminho contrário ao que a vida determina. Fato é, pega os grandes expoentes. Vamos pegar o que está na nossa praia, né? Vamos pegar o Chico Xavier. Quantas pessoas ficavam em volta dele, atraídas pela luz dele? Quantos até hoje trabalham porque aprenderam a trabalhar com o Chico? Psicografam, aprenderam psicografia com o Chico Xavier. Estão sempre viajando o país aí, levando as mensagens, né, do além para consolar. Então, essa interação do Chico com esse enorme número de pessoas não deu bons frutos, não aprenderam, não foram necessárias essa cooperação para que estes se iluminassem e passassem a ser trabalhadores? Pois é. Então é um ajudando o outro. A
cooperação, ela é necessária. Ninguém consegue viver sozinho. Uma hora você vai precisar de alguém. Imagine que tudo que você faça seja por interesse. Tudo que eu faço é por interesse. Aí vai chegar uma certa fase da vida que eu vou precisar da ajuda do outro. O que eu vou pensar? Que o outro tem interesse em me ajudar e não boa vontade, boa disposição. Por quê? É assim que eu sou? É assim que os outros devem ser também. Pensa bem, não é uma coisa um pouco fria demais para o ser humano? Mas você sendo espontâneo, poxa, tudo muda, tudo muda. Então, a palavra própria termina em ação, né? Cooperação quer dizer o ato de cooperar. Então, a vida nos dá as oportunidades de desenvolvimento. A cooperação é uma delas. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Ou seja, temos que fazer a nossa parte, né? Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que por sua vez fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima, extraído dos Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando o anjo do Senhor mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la, e entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade. Pois não devemos esquecer, através do texto do Evangelho, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe a pé. Tem mais aqui? Bom, tema acelerado, só para a gente terminar no horário. Mas agora a gente viu mais ou menos o contexto que estava, o texto ali do Evangelho. Muitos estão em condição igual a esse homem que lia a lei e não compreendia, né? Essa lição de que nos é passada é que aquele que sabe mais deve compartilhar esse ensinamento com quem sabe menos, desde que não violente
né, o livre-arbítrio do outro. Às vezes, a gente pensa, se todo mundo fosse por essa linha, não seria tudo mais fácil? Não. O que para nós pode ser fácil de compreender, para outras criaturas ainda é incompreensível. Para a gente falar assim, existe vida fora do planeta Terra e vida abundante, é simples de falar isso. É simples de compreender. Para outras pessoas, é um absurdo extremo. Para a gente falar que existe vida após a morte, que ninguém morre, que o espírito continua a sua jornada, que no plano espiritual você tem um corpo espiritual que tem membros, que tem órgãos, que você respira, que você ainda se alimenta. Para a gente é fácil de entender. Para outros, isso é fábula, fantasia. Cada um está no patamar. E temos que compreender isso. Então, impor nunca vai ser a melhor das opções. A melhor da opção é você estar preparado para quando alguém procurar-nos, saber como orientar. Porque só vão procurar aqueles que já estiverem prontos para adquirir a encarnação. E muitos vão para esse caminho quando se desiludem das coisas aqui do plano físico. Ou a saúde física que dá uma desgringolada, ou então a vida social que vai por água abaixo, ou a vida profissional que descamba. Então, quando o seu mundo rui, precisam agarrar-se em alguma coisa. E é hora de dar o suporte necessário para aquela pessoa, mas não violentando o modo em que ela se encontra, a sua capacidade de entendimento. Temos que ser sábios ao expressar o que aquela pessoa consegue absorver, porque senão nós vamos estar até violentando o modo dela de ser. Então, nesse encaixe do texto, no início, a gente estava definindo cooperação, eu vejo agora isso muito como as pessoas, cada um está num patamar, você está no meio evolutivo, porque hoje em dia as pessoas confundem muito a cooperação, mas elas querem que você coopere com ela, né? Mas, vamos dizer, não tem um olhar de reciprocidade, sabe? De aquilo que você falou do interesse. Eu acho que isso ainda depende, né? Porque as pessoas querem cooperação, mas não querem cooperar. Mais ou menos isso. Sempre o interesse. Então, quando você vai, por exemplo, fazer algo para uma criança de 8 anos de idade, você espera alguma coisa em troca? A gente tem que raciocinar mais ou menos por essa linha. Por que ele não espera nada em troca daquela criança de 8 anos? Porque ela não tem condição de retribuir. Então, determinadas pessoas, você não deve esperar a retribuição de ninguém, mas, naturalmente, ela não tem condição de retribuir nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar o suporte à medida em que ela consegue absorver. Se você dá muito mais além, olha, uma coisa que eu volto a falar, já falei 400 vezes aqui no nosso curso, eu vou falar mais uma vez. Quando nós começamos um curso, novas lições, pessoas novas,
que vão ter contato com um conhecimento tão amplo, a primeira coisa que eu oriento é o seguinte: não se deslumbre. Não é porque está entrando no mundo de conhecimento que você sabe tudo. Tem que ter a humildade suficiente para compreender que, por mais que você saiba muito, você não sabe absolutamente nada. Então, dentro do seu conhecimento, reconheça a sua pequenez e não queira abraçar o mundo. Tem pessoas que adentram a doutrina espírita acham fabuloso, leem 430 livros e pensam que sabe tudo, que pode fazer tudo. Vou fazer a reunião mediúnica e vai participar de reuniões mediúnicas. Vai fazer reuniões de cura. Vai receber espíritos que vão fazer cirurgias espirituais ou que vão dar conselhos sem o embasamento, você começando ali cru, né? Acabou de ter contato com a doutrina, está ainda digerindo aquilo e já pensa que sabe tudo. Quer dizer, é um orgulho aflorando aí, embaçando o conhecimento novo que está adentrando e faz por ir por caminhos que tortuosos. Olha, já passaram muitas pessoas aqui, já conheci muita gente que ouviram isso que eu falei, não adiantou nada. E vão por caminhos. Por quê? Vão por onde o coração norteia, para onde as preferências dele ainda apontam. Então, quando eu falo que nós temos que construir a nossa fé numa base sólida, que não vá se romper, que não vá se desmoronar, essa base sólida chama-se Evangelho. É amor em primeiro lugar, humildade sempre, caridade em todos os atos, determinação na fé, na vontade e ação no bem. Indulgência sempre, ou seja, você analisa sempre o outro, o que você pode falar, o que você pode fazer, e que você fala, você ainda consegue compreender o que o outro entendeu da tua fala, do teu exemplo. Isso é indulgência. Ou seja, é uma gama de conhecimento muito grande, muito vasta, que você não adquire abrindo simplesmente um livro. É a vida, é a ação, é o desenvolvimento do trabalho que vai te dar toda essa experiência. Mas tem que estar alicerçado o quê? No puro amor, na fraternidade, na caridade. Tem que ter esse alicerce. E muitos não têm. Tem o conhecimento, mas não tem esse alicerce. Viram joguete na mão dos outros. E sempre chega alguém e fala assim: nossa, você é um médium espetacular. Aquele espírito que comunica por você, fala tão bem, fala tão bonito. Tem mensagens tão profundas. Não, Jesus. E a pessoa entende que sim. Aí infla o ego. E muitas das coisas que ele fala, às vezes, é do seu próprio egoísmo. Então, gente, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Porque nós ainda somos pequeninos, somos extremamente orgulhosos e vaidosos. Tem que tomar cuidado. O próximo capítulo, o 7. 7,5, lição viva. Está em João capítulo 6, versículo 60. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? João capítulo 6, versículo 60. Duro é este discurso, quem o pode ouvir?
Vamos fazer uma linkagem desse texto com a nossa vida. Nós estamos bem preparados para ouvir verdades sobre nós? Nunca estamos. Faz de conta que chegou alguém aqui agora, nesse instante aqui no nosso centro, e fala assim, ó, a religião de vocês é inferior à minha. Tá? A minha religião é muito superior a de vocês em entendimento, em todos os quesitos. Como que vocês reagiriam aqui dentro com essa fala? Com repulsa. Com repulsa. Somos nós assim, né? Guarda, fala e mas dentro, como você acabou de falar, nossa, petulância. Faz de conta, vamos reparar uns 10 anos, 10 a 20 anos, nós vamos fazer uma excursão e vamos visitar lá, eu esqueci uma cidade, lá do João de Deus. Estava o João de Deus que atendia, né? As cirurgias espirituais, em plena atividade, que é um monte de gente, a gente chega lá e fala assim, ó, o que vocês estão fazendo aqui está tudo errado, não é assim que se trabalha. Como que aquelas pessoas iam absorver o que a gente estava falando? Nossa, acho que ele ia espancar. Capaz a gente sair comigo. Sair comigo. Fala, você não sabe nada. É assim mesmo. Do mesmo jeito que a gente... Então, onde que está o problema? Na religião? Não, não. O ser. Como aqui teria pessoas que iam receber essa afirmação com serenidade, lá também teria. Como tem pessoas que iam receber essa afirmação de uma maneira mais assim, forte, impetuosa, lá também teria. Que faz parte do ser humano. Estou tentando lembrar uma passagem aqui para falar para vocês. Tentando lembrar um livro, quem que falou, acho que foi o Divaldo. Acho que foi um vídeo assistido do Divaldo recentemente. Da Joana de Ângeles, que fala que a luta não é contra o outro, é contra a gente mesmo? Não? Está num dos livros do André Luiz. Ele narra uma das passagens que está estampada num dos livros do André Luiz. Eu não gravei o livro, mas a história é mais ou menos assim. No plano espiritual tinha um servidor que trabalhava no atendimento fraterno, lá no nosso lar, lá no plano espiritual. Trabalhava há 20 anos no atendimento fraterno. Então as pessoas vinham até ele, ele atendia, ajudava, igual a gente faz o atendimento fraterno aqui no centro, né? Para dar uma auxiliada individual nas pessoas. Uma certa fase da sua vida no plano espiritual, ele começou a ficar perturbado. Por quê? A filha dele, que estava encarnada, estava com uma doença terminal e o marido já estava indo para casa com outra mulher e ela não tinha morrido ainda. Entendeu? E ele já estava tendo uma vida dupla, né? Sem contar que ainda tinha uma vida boêmia, né? Então, ele foi trazido até o plano físico, justamente para visitar a filha, e quando chegou na residência e viu aquela cena, os 20 anos de atendimento fraterno que teve foi por água abaixo. Que a primeira
A primeira motivação dele foi de vingar-se do genro. Aí, olha o mais interessante. A cena, acho que não desenrolou na casa, desenrolou em outro lugar. O genro dele se encontrava num bordel, uma casa de prostituição. Então, os mensageiros, junto com esse espírito, se deslocaram para essa casa de prostituição e, chegando lá, viu o genro numa mesa rodeado de mulheres, né? Aí ele lembrou-se da filha lá no leito, né? Passando por aquelas provações terríveis, em fase terminal, e ele ali numa casa de prostituição e se divertindo. Ele perdeu as estribeiras e partiu para cima do genro e partiu para a agressão. Só que ele é espírito, o outro está encarnado, ele estava esborrando o ar, né? Não pegava nada. E foi aquele alvoroço, espiritualmente falando. Nesse inteirinho, sai de dentro de um dos cômodos uma senhora bem vestida, né? Já aparentando uma certa idade, e chega até ele e chama-o pelo nome tal. Tenha compostura, respeite as pessoas que aqui se encontram. Vira a dimensão? Quem que era essa senhora? Era o espírito encarregado de ser o protetor daquela casa de prostituição. Aí, abre-se aquele... tem isso? Tem. Mas como assim? Aquela senhora estava ali justamente para atender as pessoas daquele círculo que precisavam de ajuda. Eram outros tempos, né? Logicamente, ninguém fica nessa vida eternamente. Vence o que? O desgosto, vence a desilusão, vence tudo. E quando a pessoa precisa de ajuda, tinha lá quem ajudasse. Então, em todos os recantos onde há vida, tem a cooperação. Essa senhora era um espírito evoluído que estava estagiando ali, trabalhando, cooperando no círculo, na casa de prostituição. Deu para analisar a dimensão do negócio? A gente pensa que quanto mais evoluído nós tivermos, vamos para esferas maravilhosas, lugares paradisíacos, lugares onde só há beleza, perfeição, harmonia. Não, estava ali, uma casa de prostituição, ajudando. Aí, na hora que ele viu aquela senhora, ele ruborizou-se, né? E viu a dimensão do ato que ele estava praticando, da descompostura, e pediu desculpas a ela e se recompôs. Pediu desculpas. Olha, chega a ser hilário, né? Chega a ser hilário a situação. Mas isso está retratado em um dos livros do André Luiz, eu não lembro o nome do livro agora. Mas o fato é que em todos os lugares vai ter sempre uma lição que vai nos servir. A gente pensa que sabe tudo. Olha, essa pessoa estava em nosso lar, trabalhando há 20 anos. Na primeira aprovação dele, sumiu. Onde que está aí perdão, a paciência, a tolerância, a indulgência? Então, por isso que eu falo, não é simplesmente você ler, você saber um pouquinho que você já está lá sentando na janelinha, já é um privilegiado. Não. Tem que estagiar muito, muito,
em locais de difícil vida. A gente aprender realmente todos os meandros do Senhor. Não é fácil. Vamos lá. Dura esse discurso, quem o pode ouvir? Lição viva. Então, muitas lições na nossa vida nós vamos ter. Mas tem algumas que a gente não está preparado ainda para viver. Então, há necessidade de mais amadurecimento. Então, quanto mais amadurecermos, vamos esperar situações mais difíceis, mas vamos encará-las com mais serenidade também. Vamos ao texto do Emmanuel. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Essa frase é de grande efeito. O cristianismo é a suprema, quer dizer, a máxima, a maior religião. Religião é aquilo que nos liga a Deus, de verdade. Verdade é o que é a razão, só existe uma. E do amor, é o sentimento máximo. Então está no cristianismo estampado tudo o que a gente precisa. Convocando, quer dizer, ainda nos chamando para a vida mais alta, para que nós vivamos intensamente isso. A verdade, o amor. Mas a grande maioria ainda está atrelada às coisas da terra. Por isso que está tão difícil aqui nosso plano. Tanta coisa errada, né? Se a gente fosse citar só as coisas erradas, a gente passa a noite inteira falando. Como não é o propósito de falar de coisas erradas, sim de coisas certas, não vamos entrar nesse universo. Mas a gente vai deixar aqui todas essas ilusões da matéria. Seja por vontade própria ou pela dor. Um dos dois. Um dos dois jeitos a gente vai deixar as nossas ilusões aqui no plano físico. Então aquilo que a gente pensa que vai ficar encoberto vai ser descoberto. Aquelas falcatruas, aquelas maldades, aquelas fofocas, aquelas coisas maledicentes que nós fizemos, tem repercussão. E uma coisa que eu cansei de falar, que o nosso mundo exterior é o reflexo único do nosso mundo interior. A gente plasma a nossa vida conforme o nosso pensamento. E a gente não se dá conta, a gente pensa que o mundo foi preparado dessa forma, até essa bagunça, porque todo mundo bagunçou, menos eu. Tanto não é verdade que você pode estar no meio da bagunça e você está totalmente equilibrado. Prova disso é esse exemplo que acabei de citar agora do livro do André Luiz. Aquela senhora estava no cabaré, num local dificílimo, de pessoas dificílimas, de baixíssimo nível, e ela não modificou em nada o seu jeito de ser. O amor, a caridade, a indulgência, o companheirismo, a determinação pelo socorro, não mudou em nada nela por causa do ambiente. Pensa bem. Às vezes a gente entra num lugarzinho, entra num barzinho e fala assim, nossa, que braço, que lugar ruim que tá esse aqui, né? Senti um negócio ruim aqui. Como é que sentiu o negócio ruim? Você não levou a luz para dentro daquele lugar. Experimenta fazer isso. Lembra uma coisa? Com humildade, tá? A gente pode fazer o que quiser. E a gente consegue. Se você está num lugar totalmente desequilibrado,
desequilibrado, aquela bagunça, você consegue mudar. Só com a sua oração. Sabe por que não muda? Porque falta a questão 909. Vontade. Só por causa disso. Experimenta. Prova. O Chico, uma vez, foi levado pelo pai dele a uma casa de prostituição. Vocês sabem o que aconteceu na história, né? Aquele dia não teve serviço na casa, a mulherzada pôs a amarada tudo para fora e foram rezar. O que mudou? O que mudou lá? Porque todo mundo é carente disso. Nós somos, mais ou menos, para Deus, o que a luz é para uma borboletinha. Ela é traída para nós. Nós também somos. Então, quando algo assim, uma luzinha se acende em qualquer ponto desse universo, nós somos atraídos a ela. Pensa bem, vou fazer uma pequena comparação, bem pequena. Faz de conta que sábado agora virá aqui a casa espírita, não vai acontecer isso, faz de conta assim, que vai vir aqui a casa o Divaldo. O Divaldo viria à nossa casa no sábado. Quem de vocês ia vir assistir? Todo mundo. Todo mundo. Quem que não queria ouvir esse homem falar? Estar perto dele, sentir aquela presença? Porque nós somos atraídos pela luz. Mas é aquilo que eu falei uma noite aqui, não sei se percebeu que a gente já foi em alguns seminários do Divaldo, horários, né? A gente já foi em alguns. E eu falei que o ambiente ali pode passar um longuinho, que ninguém ouve, porque é uma coisa impressionante, o silêncio que faz, né? E todo mundo ali, de olho nele. Então é uma coisa que não tem explicação. Você ir em um lugar desse para ouvir um seminário de 3 horas, você não seja de fome. Sabe por quê? Porque a gente quer ser ele. Não sei. Quem que não quer ser ele? Só que para ser ele tem que suar e muito, tem que evoluir muito, tem que se disciplinar em muito, tem que trabalhar em muito, tem que se abster de tantas e tantas coisas. Determinação e disciplina. A gente está preparado? Mas qual que é a diferença? Vontade. Naquele espírito jaz uma vontade férrea. No nosso espírito ainda é uma vontade assim. Eu quero, mas não queria esforçar tanto, não queria abrir mão disso. É tipo aquela pessoa que procurou Jesus e queria segui-lo, né? E Jesus fala para ele assim: vá, venda tudo que tem, né? Doe aos pobres e depois me siga. A mesma coisa, a gente vai ter que abrir mão de muita coisa. E a gente não abre ainda. Não estamos preparados. Segundo parágrafo. Em vista de religião traduzir religamento, é primordial voltarmos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém, relativamente às dificuldades e obstáculos. Falando nisso, em dificuldade e obstáculo, uma das coisas que a gente mais fala aqui no Centro Espírita é sobre dificuldade e obstáculo, né? Porque faz parte, tanto é que está recheado os ensinamentos do Evangelho, nos livros, os livros que você pegar, vai falar sobre isso, dificuldades e obstáculos. Porque ainda precisamos disso.
ou ainda somos muito devedores e precisamos dessa corrigenda. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos de nossos erros e convertermos ao bem. Essa frase aqui já dá uma hora de discurso. Olha só. É necessário negarmos a vaidade própria. Somos vaidosos? São. Muito. Nós, espíritas, somos vaidosos? Somos. Já reparou que as pessoas humildes, elas falam menos e fazem mais? Elas mais agem do que falam. E as pessoas vaidosas mais falam do que agem. Tá aí uma dica para nós, né? Arrependermos de nossos erros. Primeiramente tem que saber o que é erro. Porque tem muita coisa que a gente faz que a gente não acha que é erro. A gente acha que tá jóia. Pode fazer, tá liberado, beleza. Mas é um erro. Então a gente nem entende o que é erro ainda. E a gente acha que está tudo certinho. Então, arrepender dos nossos erros não é questão que você faz uma coisa muito complicada, muito ruim, muito feia. Eu fiz aquilo lá, eu vou me arrependi daquele erro que eu pratiquei. Não é tão simples assim. Arrepender-nos é compreender que o que a gente faz é certo ou errado. Para isso tem que ter bagagem. Pegar um espírito mais primitivozinho, para ele saber o que é certo e errado, vai ter muita dificuldade. Você recuar no tempo lá, vamos lá para alguns 500 anos atrás. Pega lá um primitivo lá que canibal. Chega para ele e fala assim, não pode comer carne humana não. Ele vai entender? Mas é certo comer carne humana? Aí chega um ser do outro planeta e fala assim para a gente, ó, não é certo comer carne de animal não. Você vai entender? Não está preparado ainda. Então tem tantas coisas que a gente faz que é errado e a gente acha que é certo. E a gente só vai tomar conhecimento conforme a gente vai caminhando. Até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, fumar era uma questão de classe, de beleza, de empoderamento, sei lá do que, essas bobagens. Hoje em dia, como se classifica o fumo? Suicídio. Suicídio indireto. Como é que é? Suicídio? Auto-suicídio. Indireto. Inconsciente. Você não quer morrer, mas está morrendo. E convertermos ao bem. Aí é mais difícil ainda. Porque o erro ainda é uma coisa mais grotesca, mais fácil de identificar. O bem é sutil. A gente só vai compreender o que é o bem à medida que vamos nos desenvolvendo com ele. A gente vai se sublimando, aí a gente vai entendendo o que é o bem. Hoje, o bem para nós é tipo assim uma paixão. Soa para nós como se fosse uma paixão. Coisa mais forte, bem muito sutil, é espontâneo, natural. É algo que nos modifica de uma tal maneira que nos fortalece grandemente,
mas é uma fortaleza dócil. É difícil de encontrar palavras para classificar. Mas o bem nos torna muito fortes. Muito fortes. Pensa bem nas pessoas mais que aguentaram os maiores trancos, as maiores dificuldades, por amor, pelo fazendo bem. Se a gente se comparar a elas, a gente vai ver quanto que a gente é ainda pequenininho nas nossas ações. É que a gente, pelo menos eu não tenho muitos modelos para poder assim exemplificar. A gente pega mais de Valdo, que está na doutrina, né? O Chico Xavier, mas que são expoentes muito grandes. Mas aqui em Pouso Alegre, por exemplo, se eu pegasse lá do irmão Alexandre, a Joana, vocês devem já ter ouvido falar ou conhecer, né? O quanto que ela fez e faz, né, pelos pobres. A gente está tão longe disso, tão longe. Eu lembro dela quando morava ali perto da Avenida São Francisco, minha mãe morava ali também. Ela ia na casa do. Como chamava? Um rapaz que tinha ranceníase. Ela ia lá todo dia fazer curativo. E chegava no marido conversando com ele, sabe? Fazia a perna dele estava no morro. E ela ia lá todo dia fazer curativo na perna. Pois é. Então, para o bem, isso é uma coisa normal, natural, né? Para a gente é uma coisa. Não vou muito longe, não. Eu tenho uma admiração muito grande, mas muito grande, enorme mesmo, para com quem trabalha nas enfermarias. Os enfermeiros, os enfermeiros. Então é uma admiração assim gigantesca, porque eles conseguem fazer naturalmente uma coisa que para mim, se eu tivesse que trabalhar nisso, seria para mim doloroso, muito doloroso. Você vê como é que não dá para aquilatar, não dá para comparar. A gente vai desenvolver as nossas competências gradualmente. Então, talvez nessa vida agora, foi por mim, eu tenha tido a oportunidade de, teoricamente, avançar em conhecimento. Pode ser que na próxima não tenha teoria, tenha prática, sem teoria. Então a gente não sabe o que nos aguarda, né? Mas o que vai acontecer conosco é para o nosso bem. Vai ser sempre para o nosso bem. Cada outro texto. Cooperação. Misericórdia, não é? Esqueci a frase do. Cooperação. Cooperação. Eu esqueci a frase agora. Começa? O início? Deixa eu ver aqui se eu acho. Ele é muito rápido, eu passo por cima. Aqui. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus
para infinito amor. Sutil e magnânimo. Quer dizer, sutil a gente nem percebe. Magnânimo, porque é o máximo de bondade nas ações, nos cenários em que somos colocados, para que o aprendizado se dê. Teórico e prático. Convertemos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é esse discurso. Quem pode ouvir? O que é duro? O que é difícil? Negarmos a própria vaidade. Arrependermos de nossos erros e convertermos ao bem. Falar é muito fácil. Por isso que é uma maravilha você estar aqui na frente e falar. O legal é que todo mundo pensa, nossa, ele já adquiriu essa virtude, né? Não. Muito difícil. Sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir os caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. Palavras brilhantes não bastam. Mas já é uma coisa. Falta prática. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo com o Cristo e seguindo-lhes os passos. É difícil, mas acho que a dificuldade maior é estar em romper com os laços que nos prendem às nossas preferências. É romper com a gente mesmo. É querer. Primeiro entender, né? Você tem que entender o que é a religiosidade, o que é o Evangelho, o que é seguir o Cristo, o que é a vida, o que é o plano físico, o que é o plano espiritual. É compreender essa gama enorme de ensinamentos que muitos não têm ainda sequer o menor conhecimento. Então fica muito difícil para que possa dar saltos na evolução. Então, para nós que estamos hoje sentados nos bancos aqui, aprendendo, pode ser o quê? O primeiro passo. Só o primeiro passo. A teoria. A prática vai vir. O Hermano Pires, eu gosto muito de uma frase dele, apesar que eu gosto muito. Ele diz assim, que não existem professores de espiritismo. Todos somos aprendizes. Todos. O plano maior é que a gente vai saber, né, que faz do lado de lá, porque aqui é todo mundo aprendiz. E é isso mesmo. Quando eu comecei aqui o nosso curso, tinha um rapazinho que vinha, ele falou uma frase que ele viu em algum livro sobre Emmanuel, fazendo uma seguinte comparação. Você sabe que Emmanuel, para nós aqui, lá em cima. Que para ele desenvolver esse trabalho todo, ele precisou fazer um estágio em esferas superiores, né? Onde existia um conhecimento do Evangelho muito superior a esse que nós temos. Assim, um outro plano, muito mais elevado. E ele, fazendo uma comparação, que ele se sentia junto a esses espíritos, Emmanuel, junto a esses espíritos, ele sentia como se ele fosse um crocodilo junto aos seres humanos. Olha a distância. Eu não li esse texto, foi esse rapaz que estava comentando, que as explicações, nem eu estou fazendo aqui, pegando o texto do Evangelho e
filosofando em cima dele, tirando todo o extrato, né, do contexto ali. Diz que era a coisa mais bela do mundo, as explicações sobre cada passagem. Muito, muito, muito mais profunda do que ele poderia compreender. Um livro Boa Nova, Verticanos, são 28 capítulos que não tem evangelho, né? Só do lado de lá, livros, coisas tudo guardadas, que não tem no evangelho. São 28. Toda a história da humanidade está gravada, né? Toda ela está gravada. Eu não sei como é que isso funciona, mas eu li num livro do... não sei se... não vou falar o nome do livro porque eu posso estar errado. Que os espíritos de alta envergadura, eles podem acessar os arquivos terrestres em qualquer época, em qualquer era. Pode acessar tudo, assim, como se nós sentássemos no computador e buscássemos ali no Google, mais ou menos assim, guardada todas as diferenças, né? Mas, então, na história da humanidade está tudo gravado. Um dia nós vamos saber melhor tudo o que aconteceu. E o nosso presente está sendo gravado também. Eu ia falar como se eles já tinham a IA, né? A inteligência, assim, comparando, se tivessem já nesse patamar de um HD gigante. Eu acho, vou dar um chute aqui agora, que eu acho que daqui a alguns séculos a gente também vai ter acesso. Eu acho que vamos ter acesso a essas informações quando tivermos condições para tal, estivermos preparados moralmente para isso. Alguns séculos pode ser até pouco, né? Mas pelo menos 2 milênios aí, eu acho que a gente chega nessa condição. Não sei, né? Não dá para prever. Mas, olha só, nós somos sabedores que tivemos inúmeras vidas, né? Nesse decorrer dos séculos aí. Mas quando a gente volta para o plano espiritual, a gente não recorda das vidas anteriores. Já repararam isso? A gente não recorda. Apenas aqueles que já estão em condições maiores conseguem recordar. Por quê? Porque ainda não temos essa capacidade, né? De aguentar o baque. De aguentar o baque do que nós fizemos. É por misericórdia de Deus. Porque o passado da Terra é sangrento. Imagina o nosso, como é que vai ser. Então a gente não aguentaria. Por isso que a gente, no plano espiritual, não adianta pensar assim: eu queria saber se na época de 1500, 1600 eu fui rei, fui rainha, fui príncipe, fui lorde, foi alguma coisa da realeza. Pode até ter sido, mas fez coisa boa, o arco da vida. Pode até ter sido. Tem uma mulher que procurou Chico, né, Chico Xavier, e falando assim: olha, Chico, numa reunião, não sei aonde, me falaram que eu já fui rainha em tal lugar, né? Em tal época da história. Eu já fui rainha tal. O Chico falou assim: minha filha, deve ser verdade. Deve ser verdade, sim. Porque as lavadeiras, está tudo no céu.
Ou seja, ela está encarnada nele, pagando os seus pecados. E as pessoas que já sofreram, as pessoas humildes, já estão lá para cima. Mais ou menos isso. Então você vê que não importa a roupagem que você esteja, a vaidade vai estar sempre presente no espírito. Cabe a cada um de nós esforçar muito para a gente compreender os nossos erros. Aí que tá, a gente não consegue compreender os nossos erros. Já terminei de falar tudo? Não. Já? Já. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendê-la, cumprir-se e seguindo os seus passos. Só com amadurecimento. E isso é gradativo. É como pegar um livro e lê-lo hoje. Você vai ter um certo grau de captura das informações, de compreensão das informações. Ao relê-lo, você vai ter outro. Passa um tempo, você lê de novo, tem outro. Mais ou menos é assim. A gente vai aperfeiçoando aos poucos. Bom, gente, é isso por hoje. Passou rapidinho de novo nossa aula. Espero que todos tenham uma boa semana. E, se Deus quiser, semana que vem estaremos em paz, com muita vontade. E não esqueçam a questão 409. Falei muito pouco dela hoje.